Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5. Primeira João, capítulo 5. Eu vou ler todo o capítulo, os irmãos acompanhem, por favor, a leitura que farei. João, capítulo 5, do verso 1 até o verso 21, diz assim a palavra do Senhor. Nós que já temos acompanhado aqui a sequência de 1 João, né? Então diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: a palavra, o Pai, melhor dizendo, a palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Estes três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito ao Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Oremos, irmãos. Pai querido, nós te damos graças pela palavra que foi lida e clamamos pela tua graça e misericórdia, para que na tua bondade, através da ação do teu Santo Espírito, o Senhor mesmo nos ilumine e nos edifique mediante o estudo desta santa palavra. Fique conosco, ó Deus, que a nossa mente possa estar cativa à tua palavra e que toda a nossa atenção esteja voltada para o estudo dela, para o nosso próprio bem e para o louvor eterno do seu nome.
Abençoe-nos nessa noite, ó Deus, e use-me, apesar de mim mesmo, é o que também clamamos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos estudado um pouco sobre a primeira carta de João nessa sequência que estamos fazendo, e onde temos tido o privilégio também de reforçar princípios valiosos a respeito do verdadeiro cristão, daquele que é o verdadeiro discípulo. E agora chegamos aqui no último capítulo dessa primeira epístola, onde João aproveita para fazer aí um tipo de recapitulação de tudo aquilo que foi dito. Nós vamos dividir, obviamente, o estudo dessa sessão em algumas partes, por isso que eu já pus o indicativo ali, que essa é a parte 1. Então, se você quiser pegar todas as partes, você vai ter que voltar pelo menos mais 2 vezes. Viu, Gesiel? As pessoas estão nos visitando também, tá bom? Mas vamos lá então. Dentro de uma visão geral aqui de 1 João 5, ele vai estar nos apresentando um pouquinho sobre quem é Jesus. E essa é a pergunta inicial do nosso sermão dessa noite. Quem é Jesus para você? Você teria condições de responder essa pergunta de uma maneira lógica, clara, e ao mesmo tempo pautada naquilo que a própria palavra de Deus revela? Quem é Jesus? Parece uma pergunta tão simples, mas tem cristãos antigos que teria dificuldade para externar ou para responder essa pergunta. E alguns certamente até se enrolariam. Quando nós olhamos para os judeus e muçulmanos, eles respondem: Jesus é um profeta. Quando nós olhamos para os espíritas kardecistas, eles nos respondem: é um espírito evoluído. Quando nós perguntamos isso para um testemunha de Jeová, eu pus Jeová aqui de letra minúscula por propósito, porque esse Jeová que eles são testemunho não é o nosso. Eles dizem: é um Deus, como foi mudado na nova tradução, ou na tradução do Novo Mundo. Quando você pega João capítulo 1, verso 1, na tradução dos testemunhos de Jeová, está lá: no princípio era o verbo, no princípio ele era um Deus com letra minúscula. E para muitos, você vai perguntar: quem é Jesus? Ele vai dizer: Filho de Deus. Porém, não o Filho de Deus que a Escritura apresenta, mas um Filho de Deus no sentido de menor em essência, menor em poder, como se fosse alguma entidade que não tivesse a mesma essência, os mesmos atributos, o mesmo poder, a mesma glória e a mesma características que são dignas de fazer de Jesus um ser a ser adorado. Então, irmãos, responder quem é Jesus, na verdade, não é uma tarefa tão simples assim. E essa era a condição que eles estavam vivendo também nos dias de João. Por isso ele tem essa tarefa de explicar quem é Jesus. Agora, quando nós entendemos de fato quem é Jesus, isso faz diferença. E a pergunta seguinte, então, faz diferença em nossa vida a nossa crença em relação a Jesus? É só olharmos para o número de igrejas que nós temos aí, um monte de crenças que nós temos por aí, para entendermos que se a sua cristologia, o seu entendimento a respeito de Cristo, a sua doutrina a respeito da pessoa de Jesus, se não for biblicamente fundamentada, você pode sim estar adorando um Jesus que não é o verdadeiro. Você pode sim estar confessando um Jesus que não é o Jesus bíblico. Você pode sim estar proclamando e testemunhando a respeito de um Jesus que não é o verdadeiro Jesus. Portanto, é essencial você conhecer a respeito da doutrina sobre Cristo. No contexto, então, da primeira carta de João, nós vemos que o apóstolo está combatendo algumas heresias, fruto do ensino dos falsos profetas e dos anticristos que já saíram para o mundo. Nós já estudamos isso aqui na decorrência
de 1 João. Ele mesmo diz que muitos falsos profetas saíram, anticristos têm surgido, e que inclusive saíram do meio dos crentes, dos cristãos, e que agora estão disseminando aí doutrinas completamente distintas e avessas ao verdadeiro evangelho. E uma das heresias da época justamente negava a divindade de Jesus Cristo. Jesus não era Deus, o Deus encarnado. Era um homem que foi capacitado por Deus, alguém que recebeu uma unção no seu batismo e que então exerce um ministério messiânico, mas que na cruz perde essa unção ao ponto de olhar para Deus e falar: Deus meu, por que me desamparaste? Então há uma doutrina que diz que Cristo era um homem comum e que por ocasião do seu batismo, lá em João Batista, o Espírito Santo vem sobre ele, ungindo como Messias, ele exerce o ministério messiânico, mas quando ele sobe na cruz, o Espírito o deixa e o próprio Deus o deixa, o desampara, porque ele não é o próprio Deus, ele não é um com o Pai, ele não é quem ele deveria ser. Então essas doutrinas já começaram a surgir ainda no final do primeiro século, negando a divindade de Jesus, e outra dizendo que ele, mesmo sendo Deus, não podia ter um corpo físico. Como o Deus eterno, o Deus que é Espírito, o Deus que é grandioso, onipresente, onisciente e onipresente, pode estar limitado a um corpo físico. Então essa doutrina já dizia na época que Jesus de fato era algo que aparentava ser um corpo físico, mas era só de aparência, né? E portanto a crucificação foi uma grande encenação, porque Jesus não tinha carne, Jesus não tinha um corpo, e essa doutrina então começou a ser propagada e disseminada já nos dias do primeiro século. Tanto o gnosticismo e doceticismo, se você for estudar um pouquinho, você vai ver que era a base para fundamentar essas doutrinas, que depois culminou no chamado arianismo, e que hoje, de uma maneira mais contemporânea, é justamente a crença dos chamados testemunhas de Jeová, onde Jesus não é Deus. Ciente, portanto, dessas heresias, então nós vemos que em toda a primeira carta, o apóstolo João quer confirmar os verdadeiros crentes e prepará-los para que eles respondam a respeito da sua fé e ao mesmo tempo se vejam preservados dos ensinos falsos dos anticristos e dos falsos profetas. E ele então, para confirmar esses verdadeiros crentes, que ele chama de nascidos de Deus, ele apresenta 3 testes que nós temos acompanhado durante essa sequência de sermões. O primeiro teste, só para relembrar contigo, o teste social, onde o verdadeiro crente ama a Deus, e justamente por amar a Deus, também ama os seus irmãos de fato e de verdade. Dê uma olhadinha aqui mesmo no capítulo 5, quando ele diz aqui no início dos versos, né? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. É desse modo que ele chama os crentes. E todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, todo aquele que ama a Deus, também ama ao que dele é nascido, ou seja, ama os filhos de Deus, ama os nascidos de Deus. Então, dentro do teste social, no seu relacionamento com Deus, você vai demonstrar um amor a Deus acima de todas as coisas, e esse amor a Deus vai refletir no amor aos irmãos, ao amor fraternal, que é o que nós já tratamos, já vimos, onde João aqui utiliza, tanto no capítulo 2, né, tratando a respeito do amor, do verso 7 ao verso 11, depois repetindo isso no capítulo 3, do verso 11 também, até o final lá do verso 24, onde, de uma maneira mais explícita, no verso 18 do capítulo 3, ele diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, a ideia é que todo aquele que ama a Deus também ama aos seus irmãos. Então, esse é um teste para você saber se você de fato é nascido de Deus. O segundo teste que ele apresenta é o teste moral.
onde o verdadeiro crente conhece a Deus, tem intimidade com Deus. Ele conhece e tem intimidade com os seus mandamentos e pratica os seus mandamentos e pratica a justiça. Ou seja, o nascido de Deus não vive na prática do pecado. No capítulo 5, ele vai também chamar a atenção dessa ideia de que, como nascido de Deus, nós amamos a palavra do Senhor, o testemunho, os mandamentos do Senhor, e ele vai dizer então que tais mandamentos não são penosos. Veja aí no capítulo 5, verso 2. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos o quê? Os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então nós vemos nesse teste moral, sintetizado aqui no capítulo 5, que o verdadeiro crente, o nascido de Deus, ele ama a Deus, conhece a Deus, ama os seus mandamentos e pratica os seus mandamentos. Nós já vimos isso também em outros momentos aqui da carta, uma vez que ela é cíclica, né? Então ele vai repetir esses testes em vários momentos. E o terceiro teste é o chamado teste doutrinário, onde o verdadeiro crente confessa o Deus Trino. Confessa tanto o Pai, quanto a palavra, Jesus, como também o Espírito. E ele vai, dentro desse teste doutrinário, chamar a sua atenção que o nascido de Deus, ele reconhece Jesus Cristo como sendo o verdadeiro Deus, o Salvador, e que, portanto, ele segue os seus ensinos. No capítulo 4, se você der uma olhada, inclusive no início do capítulo 4, você vai ver que os anticristos que estavam surgindo, os falsos profetas que estavam surgindo, não reconheciam Jesus vindo em carne. Verso 2 do capítulo 4. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em quê? Em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito de quem? Do anticristo. Então veja, lembra que eu disse que uma das doutrinas dizia que Jesus não tinha se encarnado, ele não veio em carne, e essa era uma das heresias que João está combatendo. Relembrado isso, irmãos, nós vemos aqui no capítulo 5, como sendo o último capítulo da carta de João, ele reforçando os seus ensinos e ao mesmo tempo tocando nesses três testes. Expressões como conhecemos, né, no verso 2 aqui de 1 João 5, nisto conhecemos, ou expressões que referem-se ao termo testemunho, como aparece no verso 10, ou a expressão repetida, olha, nós sabemos, nós temos conhecimento, vocês já sabem disso, vocês já conhecem, que são usados tanto no verso 15, 18, 19 e 20, apontam para a convicção sobre quem de fato é Jesus, quais as consequências sobre os que creem em Jesus, como quem ele de fato é, e os resultados terrenos e eternos na vida daqueles que têm uma crença bíblica sobre a pessoa de Jesus. O foco, então, é sintetizar todo o ensinamento que ele trouxe até aqui, mostrando qual deve ser a sua crença a respeito de Jesus, o que isso traz de benefício para a sua vida, tanto agora no contexto terreno, como também na perspectiva futura. Por isso, é um texto bastante amplo, que nós vamos dividir aí em algumas partes. Primeiro, então, nós queremos tratar com os irmãos, né, sobre essa visão geral, que eu até no meu tema aqui, já apresento Jesus como sendo a verdade, então eu digo que João está falando sobre verdades a respeito da verdade. João está falando a verdade a respeito de Jesus, que se apresenta como sendo a verdade. Então, verdade sobre a verdade. O que mais que ele vai tratar? As consequências sobre os crentes que creem nessa verdade e os benefícios, tanto terrenos quanto eternos, daqueles que creem na verdade. Hoje, nós vamos falar então dessa primeira parte. As verdades que João traz sobre a pessoa de Jesus, ou sobre a verdade. Então vamos lá, vamos caminhar aqui juntos. E eu convido você mais uma vez a manter sua Bíblia aberta e juntos lermos aí o verso de número 1. Todos juntos? Diz assim, pois, a palavra do Senhor.
todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. A primeira parte do verso diz, todo aquele que crê que Jesus é quem? Jesus é o Cristo. Essa é uma situação interessante, porque até mesmo dentro do contexto evangélico, você vai encontrar pessoas que pensam que Cristo é o sobrenome de Jesus. Como você chama? Auziel, Enés e Oste. E Jesus? Jesus Cristo é o sobrenome dele. Mas não é. Cristo é um título. Por isso, João afirma que aquele que crê que Jesus é o Cristo. Na verdade, na época de Jesus não tinha o sobrenome, né? As pessoas eram conhecidas ou pela região que moravam, ou pela profissão que tinham, né? Ou até pela filiação. Então, você vai encontrar muitas vezes Jesus o Galileu, né? Que apontava do fato dele ter vivido na Galileia. Nazareno, ótimo, obrigado, que trata da ideia de Nazaré, e assim vai. Mas Cristo, então, não é o sobrenome, mas aponta para um título específico. Nós vimos, então, aqui no verso 1 do capítulo 5, que o texto diz que Jesus é o Cristo. Então, João trata de verdades sobre Jesus, que é a verdade, apontando claramente para quem ele é. E Cristo, no grego, aponta para a mesma palavra Messias no Antigo Testamento, no hebraico, que significa ungido. Então, Cristo é o ungido prometido por Deus. Então, Cristo é o prometido para redimir, o Messias. Essa é a ideia quando então João apresenta. Então, aquele que crê que Jesus é o ungido, aquele que crê que Jesus é o Redentor, aquele que crê que Jesus é o prometido para redimir, para salvar, esse é nascido de Deus. Agora, aquele que crê em Jesus como apenas um profeta, aquele que crê em Jesus apenas como um grande líder, aquele que crê em Jesus apenas como um espírito evoluído, aquele que crê em Jesus apenas como alguém que que recebeu uma unção específica e particular por um breve período de tempo, não está crendo no mesmo Cristo que a palavra revela. Então Jesus, segundo o entendimento de toda a Escritura, é justamente o justo servo do Senhor que fora prometido lá em Isaías, no capítulo 42. Jesus é aquele que viria como o profeta, prometido lá desde o Pentateuco, em Deuteronômio, capítulo 18. Jesus também é o sacerdote da linhagem de Melquisedeque, segundo o Salmo 110, verso 4, também profetiza. E Jesus é o próprio rei, prometido como descendente de Davi, em Oséias e em tantos outros textos. Quando você olha para a visão bíblica sobre o profeta, o sacerdote e o rei, essas três funções, ou três ministérios, têm uma característica em comum. Todos eles recebiam uma unção. Todos eles deveriam ser ungidos. E é por isso, então, que Cristo significa ungido. E Cristo sintetiza os três ofícios. O ofício de profeta, o ofício de sacerdote da ordem superior de Melquisedeque, não do levítico, e também o ofício de rei. Crer que Jesus é o Cristo traz como bagagem tudo isso. É dizer que Jesus é o grande profeta prometido desde Moisés. É dizer que Jesus é o grande sacerdote da ordem de Melquisedeque, que desde mesmo antes da lei mosaica já era o sacerdote e rei do Deus Altíssimo. Dizer que Jesus é o Cristo significa que ele é o descendente de Davi, o rei de Israel,
o Rei que já está entronizado para toda a eternidade. Falar que Jesus é o Cristo traz, portanto, toda essa bagagem, irmãos. E aí nós vemos um texto específico, eu convido você a marcar aqui 1 João e caminhar comigo lá para Mateus, no capítulo 16, verso 16, que aí você tem a expressão que Pedro revela. E por que Pedro revela? Porque ele está ali debaixo de uma ação específica de Deus, e o próprio Cristo olha para ele e fala, olha, você não falou isso de você mesmo, foi o Pai que te revelou. Então veja aí Mateus 16, verso 16. Dentro do contexto, onde Jesus pergunta aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Que é mais um título a respeito do Messias. E aí eles começam, uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias, outros falam que é Jeremias, outros falam que é algum dos profetas, e paraná. E aí Pedro responde, verso 16, vamos ler juntos? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Veja, Pedro então, sob inspiração do próprio Deus, revela, respondendo o questionamento de Jesus, que ele é o Cristo, que ele é o prometido, que ele é aquele que viria redimir, que ele é o salvador do seu povo, que ele é aquele que foi prometido como ungido para redimir e restaurar e reconciliar os seus com o Pai. Então, confessar Jesus como Cristo traz como bagagem toda essa expressão de toda a revelação escriturística. E não simplesmente como se fosse um sobrenome dele ou aquele que foi crucificado. Porque geralmente, e no entendimento romanista, é bem isso, Jesus Cristo é o Jesus crucificado. E Cristo é inclusive sinônimo daquele que está pregado na cruz. E não é esse o entendimento das Escrituras, é muito mais amplo. Por isso, confessar Jesus como o Cristo é dizer que você crê que Ele é aquele que fora prometido no Antigo Testamento, que viveu de fato e cumpriu rigorosamente com cada uma das profecias para ser o nosso Redentor. O que mais? Voltando aqui para João, né? O que mais que nós vemos? Nós lemos agora em Mateus 16, 16, que Pedro diz, tu és o Cristo. O que mais? O Filho do Deus vivo. Isso já faz uma sequência aqui que João vai trabalhar. Então, Pedro primeiro revela que tu és Cristo, ou seja, aquele que veio para salvar o seu povo, mas também João, voltando aqui para 1 João 5, vai nos dizer que Jesus, a segunda verdade que ele traz a respeito da verdade, é que além de Jesus ser o Cristo, Jesus também é o Filho de Deus. É o que sintetiza lá Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o verso 5 aqui de 1 João 5 vai dizer assim. Acompanhe aí comigo. 1 João 5, 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus quem? O Filho de Deus. Então a segunda verdade que ele apresenta sobre Jesus é que Jesus, além de ser o Cristo, também é o Filho de Deus. E isso aí ele vai reforçando em vários momentos aqui do verso 6 em diante, apontando para o fato que Jesus é o Filho de Deus. Veja o verso 10, por exemplo. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Então veja, Jesus nos é apresentado não só como o Cristo, o ungido, ou aquele que fora prometido para nos salvar, mas também é apresentado como Filho de Deus. E o que significa Filho de Deus? Muitas vezes, ou comumente, as pessoas apresentam que Jesus é o Filho de Deus, mas como eu disse na introdução, no entendimento de que ser Filho de Deus é colocar Jesus numa essência ou numa posição de um ser diferente do Pai. Porque a nossa relação cognitiva, quando a gente fala de pai e filho, é que o filho está
justamente numa posição de inferioridade e de essência diferente do Pai. Mas essa expressão na Bíblia aponta para a missão de Cristo, que era uma missão de obediência à vontade do Pai, mas não diminui Cristo na sua essência. Não diminui Cristo na sua divindade. E essa expressão, Filho de Deus, para o judeu, inclusive, era uma declaração claríssima de que Jesus era o próprio Deus. Não sei se você vai se lembrar, mas em alguns episódios do ministério terreno de Jesus, o questionamento dos judeus era o seguinte: ele se diz ser filho de Deus, se igualando a Deus. E aí eles ficavam todos bastante animados, querendo apedrejá-lo. Lembram disso? São várias as situações que acontecem. Inclusive uma delas, já no interrogatório final, onde Caifás, que era o sumo sacerdote, chega para Jesus e diz: diga-nos se você de fato é o Filho de Deus. E Jesus diz: tu disseste. E aí o sacerdote rasga suas vestes e diz: blasfêmia, já não precisamos mais de testemunhos, esse homem já é digno de morte. Porque falar que é filho de Deus significa dizer que ele era o próprio Deus, não no entendimento que muitas vezes nós encontramos por aí. E tem pessoas que declaram crer em Jesus como Filho de Deus, mas não no sentido de entender que ele é o próprio Deus, mas como se fosse alguém menor. Isso é tão difícil, irmãos, porque o catolicismo nesse sentido fez mais esse desfavor, porque inclusive por conta dessa doutrina romanista, nós, quando vamos evangelizar os islâmicos, eles entram em parafuso, porque Deus é um único só, e dentro da declaração islâmica, Alá, que é o Deus deles, Deus é único, e ele não pode ter filho. Isso fica externado na confissão de fé muçulmana, porque se ele tem filho, então a ideia de que ele é passivo de desejos, de vontades, e que o próprio Deus não pode ser. Agora, quando o entendimento da expressão Filho de Deus não coloca como aquele que foi produzido ou vindo de Deus no sentido de que foi criado, mas sim no sentido de que é um título que o iguala a Deus, aí muda completamente o sentido. Então, ainda a revelação de Pedro ecoa aqui nesse segundo título, ou nessa segunda verdade que João apresenta sobre Jesus. Tu és o Cristo, mas também tu és o Filho do Deus vivo. Como eu já disse, esse título aponta para uma distinção do Pai. Mas ao mesmo tempo, os evangelhos revelam que ele tem a mesma essência do Pai. Em vários momentos, Jesus mesmo declarou: eu e o Pai somos um. Tanto que quando ele diz que iria para junto do Pai, os discípulos chegam para ele e falam assim: Senhor, é simples, nos mostra o Pai que já nos basta. E Jesus fala assim: mas como assim, meu amigo? Você não entendeu nada? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, a expressão Filho de Deus não aponta para uma mudança de essência. Aponta, sim, para uma distinção de pessoas. Como toda a Escritura nos revela. Um único Deus, porém, distintos em pessoas. O Pai, o Logos, ou a Palavra, que nós sabemos que é Jesus, e o próprio Espírito de Deus. Isso desde Gênesis é apresentado. No princípio criou Deus. E a palavra aqui, Elohim, que já aponta para uma questão linguística, para um plural. E ele diz que esse Deus que criou, o Espírito Santo pairava sobre as águas, e o verso 3 diz: e disse Deus. E qual foi a primeira palavra que Deus disse? Haja. Um verbo. Que, segundo João, é o próprio Cristo. Ele é o verbo de Deus. E é Ele que criou todas as coisas, porque foi a palavra de Deus que criou todas as coisas. Em Jesus, essa palavra é o próprio Cristo. Então, quando se diz que Ele é o Filho de Deus, há uma distinção da pessoa, mas não da essência. Porque Ele e o Pai são um, como o Espírito Santo também são um. Ele é Deus de Deus. Nesse sentido, irmãos, declarar que Jesus é o Filho de Deus significa igualar Jesus ao único e supremo Deus.
Ele não é mais um Deus, como alguns creem, ou um ser que recebeu uma unção temporária de Deus. Mas segundo a palavra, ele é o próprio Deus encarnado, o Deus que se fez carne. Dê uma olhada comigo nesse segundo texto que eu citei aqui, Mateus 26. Mateus capítulo 26, verso 63. Aqui é um momento justamente que eu já citei, Jesus perante o Sinédrio, e Caifás está ali interrogando, e aí no verso 63 diz assim: Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Verso 64. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem, um outro título que aponta para a divindade, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles, todos os membros do Sinédrio: é réu de morte. Veja que a pergunta do sumo sacerdote não era para reconhecer Jesus como o Cristo, o prometido, não era para reconhecer Jesus como o Deus encarnado, mas ele queria justamente essa resposta para a condenação. E o fato de Jesus confirmar que a afirmação do sacerdote era de fato verdade, ele diz: pronto, já terminou o processo. Ele já é réu de morte. Então dizer que Jesus é o Filho de Deus é dizer que Jesus é o próprio Deus. E isso precisa estar na nossa confissão de fé. Voltando para João, nós vemos, portanto, irmãos, que quando olhamos aqui para o verso 20 de 1 João 5, confirme aí comigo, por favor. Dá uma de bereano aí. Veja se é isso mesmo que está escrito. 1 João capítulo 5, verso de número 20. Diz assim: também sabemos que o Filho de Deus, no caso Jesus, é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro? O que está escrito aí, irmãos? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, tratar Jesus como Filho de Deus é dizer que Ele é o verdadeiro Deus. O que mais? Ainda já usando aqui o final da leitura que fizemos, né, no capítulo 5, verso 20, a última frase do verso 20 diz: este, ou seja, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus, e o que mais? E a vida eterna. A terceira verdade que João fala sobre a verdade, a terceira verdade que João trata a respeito de Jesus, é que além de Jesus ser o Cristo, além de Jesus ser o Filho de Deus, ou seja, o verdadeiro Deus, Jesus também é a vida eterna. Confirma comigo aí no verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está no seu Filho. Verso 12 também. Aquele que tem o Filho, tem o quê? Tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Por isso o verso 20 afirma que este é o verdadeiro Deus e ao mesmo tempo este é a vida eterna. Então Jesus nos é apresentado como essa fonte da vida eterna. E que, portanto, Ele é a própria vida eterna. Jesus é a fonte da vida eterna. Como Deus verdadeiro, que se fez homem. Por isso diz, o Deus vindo, né, no verso 20, o Filho de Deus é vindo como o próprio Deus encarnado.
e a ideia, portanto, é que ele vem e habita em nosso meio, como também nos é dito lá no Evangelho de João. Faça um comparativo comigo aí em 1 João 4, verso 2. Eu já li, mas vamos relembrar. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo ensino ou todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em quê? Veio em carne, é de Deus. Então nós vemos que Jesus é o verdadeiro Deus que se tornou ou que se fez carne, que se encarnou. E dentro dessa obra de encarnação, ele veio para cumprir com aquilo que Deus havia prometido, garantindo, portanto, através da sua obra de redenção, como o Cristo, sendo o próprio Deus, ou o Filho de Deus, a vida eterna. Ele pagou um alto preço e, portanto, nos justificou diante do Pai. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, nos purificou por seu sangue e nos garante a certeza da salvação. Por isso, João vai apresentar essa terceira verdade, né? Que Jesus é a própria vida eterna. E é esse o objetivo que o próprio apóstolo João já havia apresentado mesmo lá no seu evangelho. Dá uma olhadinha comigo lá no final do evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20, verso 31. João vai explicar o porquê que ele escreveu o evangelho. Ele vai dizer que ele escreveu esse evangelho e não escreveu tudo aquilo que Jesus disse, né? O verso 30 ele vai dizer, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. E aí o verso 31 diz, estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é quem? Que Jesus é o Cristo. E que mais? O Filho de Deus. E para que crendo, tenhais o quê? Tenhais vida em seu nome. O verso 31 do Evangelho aqui, o verso do capítulo 20, verso 31 do Evangelho de João, é justamente a síntese daquilo que ele trata em 1 João, na sua carta, no capítulo 5, a respeito da verdade. Ele é o Cristo, ele é o verdadeiro Deus, por isso chamado de Filho de Deus, e ele é a fonte da vida eterna. Se você crer em Jesus como o Cristo, como o verdadeiro Deus, e por isso Filho de Deus, você tem a vida eterna. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Concluindo, irmãos, agora então, temos a verdade sobre a verdade. Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho do Deus vivo, ou seja, o verdadeiro Deus. E Jesus é a fonte da vida eterna. Quem é Jesus para você? Essa deveria ser a sua resposta. É lógico que ela pode ser muito mais esmiuçada, mas basicamente é isso, é falar que ele é aquele que fora prometido no Antigo Testamento, como profeta, sacerdote e rei, e que veio e que morreu, sendo o próprio Deus encarnado, a palavra de Deus, o Logos de Deus, e que, portanto, é aquele que pagou um alto preço na cruz para nos reconciliar definitivamente, nos justificar dos nossos pecados e nos garantir definitivamente a vida eterna. Aquele que o meu Pai me dá, esse vem a mim, disse Jesus, e de modo algum o lançarei fora. Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus, ou seja, o verdadeiro Deus. Jesus é a própria vida eterna. E por isso Ele dá àqueles que Ele mesmo separou para a sua glória. Qualquer Jesus diferente desse credo não é o nosso Jesus. Não é o verdadeiro. Se Jesus só for um profeta, se Jesus só for um espírito evoluído, se Jesus só for, entre aspas, em miniatura, né, um Deus, não é o verdadeiro Cristo que as Escrituras nos revela. E se o credo então for diferente disso, não é verdadeiro. Mas o que será que crer nessa verdade gera em minha vida? Que benefícios eu tenho por crer que Jesus é o Cristo, que Jesus é o próprio Deus e que Jesus é a vida eterna? Próximo domingo. A seguir o próximo capítulo. Então isso nós trataremos na sequência do nosso sermão aqui em 1 João, se Deus quiser. Agora, por hora,
inclusive em consagração, né, no final, pastor, e daí? É importante saber que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, o próprio Deus e a vida eterna, e aí? Então, a minha proposta é que eu vou ler para você, e se você tiver desejo, depois a gente vai reler juntos a declaração do credo niceno-constantinopolitano, e até com uma adaptação agora para o nosso contexto, né? Uma vez que pós-reforma o próprio credo necessita de uma adaptação, e eu vou ler para você, e depois, se você sentir o desejo, se você de fato crer nesse Cristo que o credo apresenta, eu convido você também a ler comigo uma segunda vez. Então diz assim o credo: creio em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Sobre Jesus ele diz: creio também em um só Senhor, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, não criado, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras. Subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E sobre o Espírito ele diz: e creio no Espírito Santo, o Senhor e doador da vida, que procede do Pai e do Filho. Eu pus aí aqui em itálico porque já é uma adaptação. O Niceno não tem, mas em Constantino e depois modifica. Então procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho é juntamente adorado e glorificado, que falou, desculpa que está digitado errado aí, que falou por meio dos profetas. E a última parte do credo ele diz: creio em uma santa igreja, e aí a modificação, né? Presente em todo o mundo, ou católica, ou universal, nesse sentido, e apostólica, e aceito um único batismo, sinal da aliança com Deus e símbolo da remissão de pecados. Essa é outra mudança, porque o credo ele só usa um batismo para a remissão de pecados, e nós sabemos, depois da reforma, que o batismo não é para a remissão de pecados. E ele diz: e eu aguardo a ressurreição dos mortos e a vida eterna no mundo por vir. Amém. Esse, então, é o credo niceno-constantinopolitano, modificado para melhor adequação ao nosso contexto, e que fala a respeito daquilo que nós cremos em Jesus. Se é seu desejo confessar esse mesmo credo como consagração, eu convido você a ler comigo os slides que estão sendo projetados aí. Vamos lá? Todos. Creio em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória
para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E creio no Espírito Santo, o Senhor e doador da vida, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho é juntamente adorado e glorificado, e que falou por meio dos profetas. E creio em uma santa igreja, presente em todo o mundo, e apostólica, e aceito um único batismo, sinal da aliança com Deus e símbolo da remissão de pecados, e aguardo a ressurreição dos mortos e a vida eterna no mundo por vir. Amém. Amém, irmãos? Que nós possamos crer nessas verdades a respeito de Jesus, e que Ele de fato seja o Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna na sua vida. Amém?